Oi, meu nome é Giovana, eu sou aluna do Colégio SESI Internacional de Curitiba e hoje eu vim falar um pouco para vocês do Speak Race. O Speak Race é um jogo digital como alternativa de aprendizagem de Libras dentro das escolas. A equipe é composta por mim, pelo Eduardo Kurzawa, com orientação da professora Flávia Ferreira. O projeto surgiu da necessidade de inclusão de crianças surdas dentro das escolas convencionais. A escola, além do papel educacional, ela desempenha o papel de principal e primeiro ambiente de socialização das crianças. No entanto, a minoria dos ouvintes tem conhecimento da língua brasileira de sinais, a Libras, e essa dificuldade na socialização só se agrava entre as crianças, gerando uma rede de exclusão e inacessibilidade, que complica a aprendizagem do idioma e perpetua o capacitismo, que é o preconceito com pessoas com deficiência. Agora vamos para alguns dados que embasam a nossa problemática. Segundo dados do IBGE, 9,7 milhões de brasileiros são surdos. Entre eles, 1 milhão estão em idade escolar, tendo seu direito de frequentar escolas regulares garantidos por um decreto federal de 2005. Além disso, uma lei de 2002 reconhece a Libras como idioma oficial no Brasil, assim como o português. No entanto, a estimativa é que hajam 230 intérpretes capacitados nas escolas brasileiras, ou seja, menos de 10 por estado. O que se vê com esses dados é que o Brasil tem demanda por acessibilidade, além de leis que a promovam. No entanto, faltam meios e engajamento da comunidade para conseguir essa inclusão e acessibilidade de fato. Para aprofundar a nossa pesquisa, nós coletamos alguns dados com 221 alunos. Nós perguntamos acerca do conhecimento deles da língua brasileira de sinais. 93% responderam que não tinham conhecimento nenhum, e quando perguntado o motivo, 33% alegaram falta de oportunidade e 32% disseram ser por falta de interesse. A dificuldade na aprendizagem e a falta de importância do idioma também foi citado, representando 17% e 5% respectivamente. Isso comprova a hipótese da falta de mecanismos que possibilitem o ensino de Libras, além de mostrar que os meios já existentes não se adequam às demandas da faixa etária, diminuindo seu interesse pela aprendizagem do idioma. O principal objetivo do Speak Race é introduzir o ensino de Libras nas escolas, de forma didática e interessante para as crianças, visando a democratização do acesso ao idioma, de modo que possa incentivar seu aprendizado, gerando consciência da importância da acessibilidade. Muito além de um jogo que ensina Libras para as crianças, o Speak Race ele é sobre responsabilidade social e empatia. É sobre mostrar para essas crianças a importância de respeitar o que é diferente, incluindo e socializando essa pessoa, essa criança, que merece ter os seus direitos garantidos como qualquer outra. Oi, eu sou Eduarda e eu vim falar um pouco mais sobre o nosso jogo e o nosso protótipo aqui para vocês. Então, o estilo escolhido para o nosso jogo foi de corrida interminável. Sendo assim, o objetivo básico dele é de ir de encontro com as estrelas para poder pontuar. Se você acertar a pergunta relacionada a Libras, você pontua. Se não, você vai continuar jogando até a fase se encerrar. E essas perguntas relacionadas a Libras têm como ideia permitir a identificação de algumas palavras que estão no cotidiano das crianças, como, por exemplo, cores, animais, objetos. E ainda assim, para ter um maior alcance para crianças que ainda não são alfabetizadas, disponibilizar um recurso auditivo para as perguntas. E a ideia é de que, apesar do aplicativo precisar de internet para ser instalado, ele não precisar para funcionar, pois assim vai ter um maior alcance para crianças que são de zona rural, por exemplo, que não têm acesso à internet. Agora eu vou falar mais especificamente sobre o nosso protótipo, que ele foi desenvolvido em duas partes. A fase 1 ela foi baseada em templates para mostrar a jogabilidade e a estética de monstrinhos que a gente criou para atrair mais o público infantil. Eles foram desenvolvidos em plataformas de design como o Canva e o Colors e o PowerPoint para poder ajudar a construir, onde foi produzido mais de 50 frames para a gente conseguir fazer um vídeo base para ajudar na fase 2, para começar a concretizar o projeto. Após a fase 1 ter sido concluída, nós começamos a desenvolver o jogo no software da Unity, que utiliza C++ como sua linguagem de programação,
com a ajuda de um profissional da área. E para nos auxiliar no desenvolvimento e no processo do jogo, a gente utilizou o GitHub para compartilhar os códigos de organização do projeto. A segunda fase do projeto, ela foi a mais longa que teve, por isso ela só iniciou nesse ano, em 2021. Sendo assim, os resultados obtidos foi o maior envolvimento das escolas na socialização entre ouvintes e surdos, tendo em vista despertar o interesse das crianças na aprendizagem de Libras. Com toda a divulgação do projeto, nós tivemos retornos muito positivos, como, por exemplo, a oportunidade de dar uma entrevista para a Rede Paranaense de Comunicação e ainda receber propostas de parcerias com outras instituições de ensino. E também o nosso projeto tem objetivos futuros, como, por exemplo, aprimorar os nossos gráficos e melhorar o jogo, fazer com que o jogo passe por uma fase de teste com o nosso público-alvo, que são crianças, e ainda, futuramente, incluir línguas de sinais estrangeiras dentro do nosso aplicativo. É importante eu deixar claro que essa parte do vídeo está sendo gravada posterior aos outros frames do vídeo, mas é que a gente conseguiu realizar, como foi dito nos próximos passos, a nossa primeira fase de teste, então a gente achou que seria relevante apresentar um pouco desses resultados para vocês. A fase de teste foi realizada em 2 dias, com uma escala de 10 alunos, de 10 a 13 anos, do Fundamental 2 do nosso colégio. A fase foi realizada em 5 etapas diferentes. A primeira foi a apresentação do projeto, onde a gente mostrou a proposta do jogo de acessibilidade e inclusão e explicou como funcionaria o processo de testagem do jogo. A segunda foi a aplicação de um teste prévio para as crianças. Esse teste continha 26 perguntas de Libras relacionadas a cada uma das letras do alfabeto, que é o primeiro conteúdo da primeira fase do jogo. Esse teste prévio ele tinha o intuito de entender o que as crianças já tinham de conhecimento prévio, né? O que os pré-adolescentes já tinham de bagagem, né? Para a gente conseguir distinguir o que eles aprenderiam com o jogo, né? Com o aplicativo. Depois disso, a gente disponibilizou os dispositivos móveis para eles durante 15 minutos, onde eles puderam jogar o jogo sem influência do meio externo. Depois, nós pedimos para que eles refizessem aquele teste prévio, nós reaplicamos aquele mesmo teste, com a diferença que agora as crianças tinham a experiência e a bagagem do jogo. Depois disso, nós fizemos a análise desses dados, que eu vou mostrar aí para vocês. Vou explicar um pouco de como foi feita a análise dos nossos dados e falar um pouco sobre os resultados que a gente chegou a partir desses cálculos. O objetivo dessa fase de teste era entender, de acordo com o potencial de aprendizagem que o aplicativo apresentava, o quanto as crianças poderiam absorver e aproveitar disso. Então, a gente fez um cálculo a partir da diferença entre o número de acertos da primeira para a segunda fase. Para elucidar melhor o que eu falei, eu vou usar como exemplo o participante B. O participante B acertou 10 das 26 questões durante a primeira fase. Na segunda fase, ele acertou 22 de 26. Para que ele chegasse à totalidade de acertos e conseguisse somar os 26 pontos na segunda fase, ele precisaria ter acertado 16 questões, o que não aconteceu, porque ele só acertou 12. Ou seja, do que ele poderia ter acertado, que era 16 questões, ele só acertou 12, representando um aproveitamento de 75%. A média de aproveitamento dos 10 alunos foi de 70%. Já considerando os acertos deles na segunda fase, a média foi de 22,5%. Nós tínhamos uma meta nessa primeira fase de atingir 70% para que a gente considerasse que a fase de teste tivesse sido bem sucedida, né? E aí, dentro do aproveitamento, a gente chegou à meta, assim, na risca, o que vai render pra gente algumas alterações, tanto na fase de teste, como talvez no aplicativo. E já no número de acertos na segunda fase, a gente teve um aproveitamento de 90%, né? Que são 22,5 das 26 questões. A gente não só atingiu a nossa meta, como ultrapassou o que a gente esperava. Bom,
A apresentação foi essa, eu espero que vocês possam ter compreendido a proposta do Speak Race e que elas possam ter feito sentido para vocês. Obrigada!